Olá, Pedrinho, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Rebeca. Eu me chamo Maria Eduarda e nós estamos aqui hoje com os casais da Coordenação Geral da Pastoral Familiar, Viviane, Paulo Henrique, esposo da Viviane. Sejam muito bem-vindos. No nosso episódio, nós vamos falar sobre o papel evangelizador da família e a gente queria saber um pouquinho. Antes, já ia me esquecendo, tá vendo? Agradecer, né, ao João Gabriel, a Gabi e o Guilherme que estão por trás das câmeras. E a gente queria saber um pouquinho de, assim, como que a pastoral familiar ela funciona, quanto tempo tem a pastoral familiar aqui na paróquia, né, como começou. Então, o trabalho da Pastoral Familiar é um trabalho muito profundo e muito grande, né? Ela é diocesana, ela não tem só na nossa paróquia. Ela foi instaurada aqui na paróquia de São Pedro há 30 anos atrás, né? Por Padre Nerel. E aí teve a primeira coordenação, né? Que a gente ainda tem alguns na nossa paróquia até hoje, né? E de lá para cá vieram várias coordenações, várias estruturas e alterando de ano a ano, né? Tivemos um movimento muito grande na nossa paróquia, com muitas pessoas, reuniões com muitas pessoas, né? Com o tempo as coisas foram mudando, vieram novas realidades até da sociedade mesmo, né? E aí com isso foram vindo novas necessidades e novas alterações de formato de reunião e de famílias mesmo, né? Bem, a gente vê que a pastoral tá aqui há muitos anos, né? Quantos anos mesmo? 30 anos, dia 24 de agosto. Ó, tá vendo? Tá pertinho, né? Perto do meu aniversário. E a gente vê, né, que como qualquer outro movimento pastoral, tudo que tem ação de Deus tem os seus frutos, né? E a gente vê que o impacto da pastoral familiar aqui na nossa paróquia é muito importante, porque eu vejo, né, por exemplo, nos grupos jovens, tá precisando de alguma coisa, grita pra pastoral familiar, né? Porque sempre volta pra família, que é o seio da igreja, né? Vocês têm algum testemunho, alguma história que vocês possam contar pra gente desse impacto da pastoral familiar nas nossas vidas, né, na vida de vocês? Bom, a gente, além do nosso testemunho, né, de vida em relação à pastoral familiar, a gente vê tantos outros frutos nos trabalhos que a gente faz, né? A pastoral hoje trabalha com jovens, trabalha com as famílias das crianças do acampamento Mirim, né, buscando essas famílias, e a gente vê essa vinda das famílias com sede, né, de conhecer um pouco mais, de dar Jesus para essas crianças também. E assim, no nosso caso, a gente veio através de um trabalho da pastoral que é a vivência de oração, que é um encontro de conversão, é um ID, né? Aquelas pessoas deixam suas casas, suas famílias para passar um fim de semana inteiro evangelizando pessoas que vão para esse encontro. E no nosso caso... O meu ex-cunhado, um dia eu estava lá, a gente já estava até meio brigado, meio quase separando, inclusive. E ele me ligou, me convidando para fazer vivência de oração. Eu lá no cantinho quieto, aí eu falei, vivência de oração. Falei, aí eu não posso te falar mais tarde? Ele falou assim, pode, tem até tal dia. Aí eu fiquei lá pensando, falei, vivência de oração. Eu estou me chamando de negócio de igreja. Não vou não sei o quê. Mas depois eu pensei, falei, rapaz, se me chama para um churrasco, se me chama para alguma coisa, eu não penso duas vezes. Eu também não. Aí não penso duas vezes. Eu falei, não, quer saber? Não, eu vou sim. Aí peguei e liguei para ela. Liguei para ela, falei com ela. Aí ela falou assim, e aí, o que tu tá pensando? Eu falei, eu tô pensando em ir. Mas eu posso ir também? Eu falei, pode, vai eu, tu, minha irmã e ele. Eu até dou graças a Deus que Deus botou ele nesse caminho de me chamar, né? Uhum. Porque hoje estou aí, graças a Deus, até hoje, né? Estamos aqui até hoje, né? E foi muito, muito profundo, porque nós eu particularmente vinha de 5 anos afastada da igreja, porque eu tenho uma família estruturada na igreja, uma família católica estruturada na igreja. Eu e o Paulão, a gente vem de formações diferentes, né? Ele tem uma família de pais separados, né? Ele perdeu a mãe cedo, e eu vim de uma família totalmente estruturada, né? Totalmente preparada, pai, mãe, presente, irmãos, família, toda desenhadinha, né? Eu que era a avessa da situação. E aí a gente tinha uma vida de caminhada, né? Mas depois de um tempo, eu estava 5 anos afastada da igreja, quando eu fui fazer a vivência de oração.
E eu conheci a pastoral familiar em outra paróquia, não com a estrutura da pastoral da paróquia de São Pedro, né? E aí, com essa situação toda, eu, dentro da vivência de oração, senti o chamado de Deus para voltar para a igreja. E aí, desde então, há 8 anos, né, que a gente veio. Nós nem morávamos na paróquia de São Pedro, no bairro, mas ficamos na paróquia de São Pedro desde então. Né? A nossa segunda vez na coordenação da pastoral familiar. Mas a gente dá vida por essa obra e por essa pastoral porque a gente sabe o que ela fez dentro da nossa casa. A conversão que acontece dentro da nossa casa, ela é fruto da doação daquelas pessoas que estavam lá, naquele fim de semana. Né? E hoje a gente tem certeza de que a doação que a gente dá é para criar frutos e construir frutos na vida de outras pessoas. Porque a gente tem fé e crê que isso é obra de Deus, não é nós, não somos nós. O que a família se tornou, o nosso casamento que se estruturou, que melhorou, que evoluiu, que a gente não se separou por conta do trabalho da pastoral familiar. E hoje a gente é dedicado a isso por amor a essa obra mesmo. Sim, é muito bonito ver essa questão do chamado, né? Eu falando disso, também se me chamar pro churrasco eu vou. Pra igreja, né? Às vezes a gente fica realmente pensando, mas como é bonita, né, essa ação de Deus, principalmente na família, que, como eu disse, né, repito de novo, é a base. Explica você falar um pouco pra gente, né, de coordenação de novo. Como é que funciona a coordenação da pastoral familiar? Como ela se estrutura? Então, a pastoral familiar hoje, ela tem 7 casais, né? São 7 funções, que é o coordenador geral, o vice-coordenador, tem o pilar, né? Os 3 pilares, que é o casos especiais, o pré-matrimônio e o pós-matrimônio. As 3 funções que trabalham o matrimônio. Aí, no caso, no pré-matrimônio seriam para casais que são noivos. Para noivos, para noivos e curso de noivos. Por exemplo, o curso de noivos que é feito na paróquia é promovido pela pastoral familiar. Toda a diretriz que é passada nesse curso de noivos, ela é direcionada pelo que vem da diocese, aquilo que a igreja precisa passar de mensagem para aqueles casais, para que seja formado dentro da diretriz da igreja, para que não seja feito nada fora, nada desalinhado do que a igreja pensa, de como a igreja age. O pós-matrimônio são os cursos de casais, as formações, o acompanhamento, que inclusive agora a gente tem um projeto, né, que está em andamento dentro da nossa nova coordenação, nova modulação de coordenação desse ano, com o padre Rafael, que é o nosso coordenador do decanato, né? O padre Rafael o Deliana e a Cristina são coordenadores do nosso decanato. E o padre é o nosso coordenador diante da diocese, né? Que representa a gente lá em Petrópolis também. Então, a gente tem essa configuração hierárquica para a gente se organizar. Temos o nosso casal financeiro, temos o nosso casal da secretaria, né? No nosso caso aqui a gente tem uma pessoa na secretaria. A gente tem Renato Celeste como pós-matrimônio, Jane e Cláudia como casos especiais, Wallace e Isabela como pré-matrimônio, Eliane e Cristina como financeiro e a Tatiane como secretaria. E a Gil e o Fernanda são os vice-coordenadores, que trabalham junto com a gente, diretamente. Aí, no caso do pós-matrimônio, o que seria isso? Porque quando a gente fala pré-matrimônio, a gente já imagina, né? Mas o pós-matrimônio seria... Quando um casal aceita, né, o sacramento na igreja, aí a pastoral familiar tem a incumbência de acompanhar esse casal. Para que muitos casais saem do movimento da juventude precisam ser inseridos, né? Aí eles fazem, eles precisam ser inseridos para a realidade às vezes até para entender a dificuldade que passa dentro de um casamento, as novas adaptações, a pastoral só chega onde ela só vai, aonde ela é convidada. Então, assim, isso é uma coisa importante ser falada, tá? A igreja pede que se faça o curso de noivos para casar. É uma exigência. Mas quando você termina, você casa,
a pastoral familiar precisa ser convidada por esse casal para aceitar que um casal pós-matrimônio faça um acompanhamento deles, de saber como eles estão, se eles estão seguindo a igreja, se eles estão bem, se estão com dificuldades no casamento, se precisam de ajuda, de conselho. Isso é importante. É importante que eles também aceitem quando forem perguntados, ou se alguém convidar, né, podemos marcar para fazer uma oração? Eles aceitarem. Ou se eles tiverem dificuldades, procurar também a pastoral familiar. Entende? É essa a função. E aí vem os cursos, as formações. Encontro de casais, formações para casais. Entender também que o casal ele vai passar dessa fase para entrar em outras missões. Também de evangelização dentro da igreja, né? Porque afinal eles são uma nova família. Essa nova família precisa se estruturar para também ajudar outras famílias. Isso é muito legal porque, às vezes, né, igual eu tô aqui brincando com o João e com a Gabi, mas eles são de um grupo jovem, no exemplo de vocês. E, às vezes, por exemplo, eles vão casar e, às vezes, perde um pouco aquela intimidade que tinha com os amigos antigos. Exatamente. Porque eles ainda não vivem essa realidade. Então, a pastoral tendo isso, é uma realidade que aproxima, né? A gente tem um lugar na igreja. Sim. E a pastoral, ela está aberta exatamente para isso. Uma das funções da pastoral é evangelização. É ação. A pastoral ela está aqui para trabalhar. Ela é serviço. Assim, a gente está ali para evangelizar no encontro de conversão, para evangelizar dentro da igreja, para evangelizar no casal que precisa, é levar Jesus a todas aquelas pessoas, é levar a luz aonde precisa. Mas a base da pastoral familiar é o matrimônio. Em todas as suas áreas é o matrimônio. O antes, o pós, vem os casais que têm dificuldades, que são os casos especiais, que é o caso dos divórcios, das pessoas que moram sozinhas, pais solteiros, mães solteiras. A pastoral tem espaço para todas essas pessoas. Porque ainda são família, né? Porque são família, exatamente. Então, assim, isso é bonito. E por mais que existam outros movimentos que trabalhem a família, existe o SCC, existe a equipe de Nossa Senhora, os casais restaurados, todos esses movimentos são movimentos de evangelização e trazer Jesus para essas famílias. Mas à medida que eles se encontram, eles precisam sair. Eles se encontram na igreja. Nós saímos da onde a gente estava, da nossa zona de conforto, como eu e Paulão saímos da nossa zona de conforto, de dentro de casa, e fomos para a igreja. Ali a gente se encontrou. Ali Jesus encontrou a gente, fez morada. Agora a gente precisa fazer algo com isso. E é nisso que a pastoral trabalha. É sair da onde você está. As pessoas encontram Jesus e a pastoral ajuda essas pessoas a levar Jesus a outros. Porque a pastoral é serviço. Ela está aqui para agir, ajudar os outros a trabalhar. É muito legal falar sobre que a pastoral familiar tem como base o matrimônio, porque o matrimônio é a base da família, né? É a base da família. Então, por exemplo, se a gente vê um matrimônio que é super desestruturado, às vezes os filhos não vão conhecer a fé como deveriam. Sendo que, por exemplo, minha família, lá em casa nós somos católicos, meus pais vivem na igreja, me mostraram a fé. E isso é importante para mim, para minha irmã, porque nós conhecemos a Cristo por meio da família. Porque a família também é um meio de evangelização, como você disse que é esse papel da pastoral familiar, né? E como é que vocês lidam, por exemplo, com esses casos de que às vezes o jovem chega aqui e fala assim, poxa, queria que meus pais estivessem aqui, mas não estão, né? Como é que é essa ligação, dessa missão da família na igreja, o papel dos filhos? Porque a gente fala do casal, mas às vezes os casais ainda não são convertidos, né? Então como é que os filhos podem ajudar os pais a trazerem, né, os pais também para a igreja? Então, eu acho que a gente vive isso hoje, assim, só fazendo uma préviazinha antes de chegar nesse ponto, eu acho que a gente vive hoje uma realidade onde os casais, há alguns anos atrás, desistiram do projeto família. Aquele projeto família que Deus instaurou da forma dele. E aí a gente desistiu, ainda que exista uma família, de alguma forma as pessoas desistem dela. Em algum ponto, por algum problema, por alguma dificuldade.
E aí a gente hoje vê filhos totalmente desestruturados, desistindo de viver. Por quê? Porque eles não têm uma família que lute por eles. Eles não têm. A gente sabe da realidade. Às vezes, ou uma mãe que faleceu, como foi o caso do Paulão, que perdeu a mãe muito cedo e teve que ser criado por outras pessoas. Mas alguém não pode desistir dessa criança, não pode desistir desse filho. Essa família que ficou, ela não pode desistir desse ser que precisa evoluir, criar raiz, criar formas de pensar saudáveis e que conduzam ele a algum lugar. A família precisa ser seta para os jovens, assim como a igreja é. A igreja é seta para a família e a família precisa buscar, se a família é católica, ela precisa buscar dentro da igreja essa motivação e essa receita de bolo que a gente fala, né? Porque a igreja dá essa receita. A gente só precisa praticar. Às vezes faz uma vez, dá errado, mas a gente tenta de novo. Às vezes um diálogo que a gente tenta, o outro não entende. Mas a gente precisa tentar, porque o jovem, ele precisa ter espelho, ele precisa se espelhar em alguém, ele precisa ver alguém fazendo, para ele saber, vocês são jovens, vocês têm uma família que luta por vocês. Se ninguém mandar vocês estudarem, vocês vão? Se ninguém mandar vocês fazerem o que vocês... e não ensinarem vocês fazerem, vocês vão fazer? Não vão. Teve que ter um pai e uma mãe que impulsionasse, que dissesse, teve que ter uma avó ou um tio, alguém que criasse para dizer, você precisa fazer isso, é por aqui que vai. É por aqui que vai. Então, hoje, quando a gente vê o movimento jovem, a gente pode estar com esses jovens, a gente tem alguns casais que estão mais próximos dos jovens, né? A gente tenta aconselhar o quanto pode, mas os jovens não querem ouvir, porque eles não foram adaptados a ouvir. Os jovens de 15, 20 anos para cá, eles não estão mais preparados com isso, porque eles não convivem com avós, eles não convivem com os mais velhos, eles não estão acostumados a escutar. Porque antes a gente aprendia as coisas, era de pai para filho, era de mãe para filho. Hoje você abre a internet e tem tudo ali. Você não pergunta mais, as pessoas não perguntam, não dialogam. E isso é uma dificuldade muito grande até dentro da igreja. Que os mais velhos, inclusive a pastoral familiar, encontra para poder lidar com os jovens. E aí a gente às vezes pega assim, né? Um jovem vem fazer um encontro da igreja, aí ele fica motivado, emocionado, mas ele não fica na igreja. Por quê? Por quê? Eu acho muito bonito, eu acho que família é um assunto muito bonito, né? E eu acho bonito porque eu sempre penso assim, né? Deus quis ter uma família. E isso sempre me pega de um jeito, assim, sabe? Se Deus quis, por que eu não vou querer, né? E uma coisa que a Vivi tava falando, né? O Paulão, a Rebeca, que realmente os pais, eles foram feitos, né? A missão dos pais, o chamado dos pais é para ensinar o caminho pro filho. E quando se perde essa base da família, o mundo ensina. Então acontece, né? O jovem faz um encontro na igreja e por que não fica? Porque o mundo tá ensinando as outras coisas, não tem essa base, né? Não tem a família. Então quando eu olho pra pastoral da família, eu vejo essa importância no sentido de, tipo assim, formar os pais o que é certo. Porque muitas pessoas, né, ao próprio testemunho de vocês, muitas pessoas não chegam na igreja pequenininho, né? Assim, do Paulão, como um exemplo dele, chega depois. Então você precisa, é como se fosse uma remodulação, né? Tudo que você acreditava antes, agora precisa ser lapidado, transformado. E isso é muito difícil. Pra gente, que é mais velha, eu já me considero mais velha. Imagina. Eu, por exemplo, fui fazer a minha primeira comunhão para me casar. No dia do casamento. No dia do casamento. Mas olha que história bonita. A família é a primeira igreja. A família é a primeira igreja doméstica. Na verdade, a primeira igreja é a doméstica. São os pais que são a seta de quem dá Jesus para esses filhos, primeiro de tudo, são os pais. São os pais. Quando nós comungamos, vamos para casa, somos sacrário vivo, esse sacrário existe dentro da nossa casa. Quando eu tenho um filho, ele começa a conhecer Jesus dentro da minha barriga, porque eu vou para a igreja, eu comungo. E eu levo esse filho na minha barriga para receber Jesus. E desde então, isso vai sendo gerado dentro do meu coração e o meu filho vai sentindo. Ele vai se apaixonando por Jesus dentro de mim.
E quando ele sai, ele vai conhecendo Jesus naquilo que ele vai ouvindo. Ele vai conhecendo a igreja, ele sabe o caminho da igreja porque ele vai com os pais. E hoje a realidade é muito difícil. Quando eu falei os jovens não ficam na igreja, por quê? Porque eles não gostam de ouvir. O jovem não gosta. O de hoje, ele não tem paciência. Porque é tudo muito automático, é tudo muito rápido. E nós não somos assim. E a igreja não é assim. Olha que coisa linda o trabalho que vocês estão fazendo. Uma promoção de um evento atualíssimo, né? Que é um podcast hoje em dia, que a gente vê em tudo quanto é lugar. E a gente está tendo aqui na nossa igreja, promovido por jovens. Isso é lindo. Isso é lindo. Mas vocês permanecendo, os filhos de vocês vão sentir o fruto desse trabalho de vocês. E a gente tem aqui na nossa paróquia testemunho disso, né? E aí os santos de hoje, quem serão esses santos? Qual é a família santa do tempo de hoje? A gente tem famílias na história da igreja de santidade. A minha vai ser? A gente tem que pensar nisso, sabe? Qual é o nível? Então, quando a gente fala assim do trabalho com a juventude, é muito mais amplo, é muito mais difícil do que a gente trabalhar com pessoas da nossa idade. Porque a gente precisa achar uma linguagem, a gente precisa achar um formato que a gente consiga incutir nesses jovens. Então, a gente vai aonde a gente é chamado. Os jovens precisam da gente, a gente vai. Entende? Tipo assim, é uma introdução bem delicada, mas que ela é feita de alguma forma, mas ela precisa ser aprimorada. Porque depende dos dois lados. Ela depende do nosso lado e do lado dos jovens. Eu acho legal aqui na paróquia, né? Porque a reunião da pastoral familiar é terça-feira, né? Quem quiser participar. Mas a reunião é toda terça-feira. E é justamente no mesmo horário do acampamento mirim, da reunião do acampamento mirim, né? Por quê? Porque os pais vêm na reunião da pastoral e deixam os filhos no acampamento mirim. Então, isso já é uma comunhão, né? Os filhos vêm pra reunião do acampamento mirim e os pais. Aí os pais falam assim, vou ficar esperando. Não, vou na reunião da pastoral. Então, e essa é uma realidade difícil no dia de hoje. Porque muitos pais vêm pra reunião, deixam os filhos, às vezes esperam no pátio, mas não entram na reunião da pastoral. E a pastoral está aberta para eles, está aberta para essas pessoas, entende? Por quê? Porque é uma pastoral para estruturar esses pais. Mas é o compromisso, as pessoas não querem. Elas não querem. Elas sabem o que é melhor para os filhos dela. Elas querem dar o que é melhor para os filhos dela. Aí entra o conceito de família. O que a gente está falando aqui desde o início, né? A família, o lar, a estrutura, o matrimônio, tudo que você é para o seu filho. Tudo que você é para essa família. E o que você vai dar para ele. Aí, às vezes, você quer que ele tenha Jesus, mas você não quer receber Jesus. Você quer dar para ele a catequese, mas você não vem à missa com ele. E quem é o filho, né, que vem às vezes na missa e os pais não vêm, a criança, né, o adolescente, o jovem, ele sofre muito, muito. A gente trabalhou no último Peregrinos e o maior problema, assim, do encontro foi a relação dos encontristas com a família. Né? Então, às vezes são situações que a gente nem imagina. É que eu acho que os pais, pelo menos, eu não sou mãe, né? Mas eu acho que os pais não têm noção da dimensão do que é um pai e uma mãe para um filho, sabe? Não tem hoje. É uma realidade do dia de hoje. É isso que eu falei, tipo assim, porque as pessoas, elas não querem ter mais o trabalho para educar. Elas não querem ter mais o trabalho para formar, porque isso dá trabalho. Mas é um trabalho tão gratificante, gente. É importante as pessoas entenderem isso, que vale a pena. Vale a pena. Quando a gente fala, né, sobre filhos, sobre estrutura familiar, o que os pais fazem reflete diretamente nos filhos. É raro os filhos que não seguem ou que não se encaminham por conta de pais que se estruturam para dar para os filhos. Sabe? É difícil um filho se desencaminhar tanto. É difícil. E quando você dá... Gente, assim, chega na adolescência, na juventude, todo mundo quer encontrar o seu próprio caminho. Porque nós somos nós somos indivíduos, pessoas particulares. E cada um tem uma sua personalidade. Independente de eu ser filha de fulano e ciclano, eu tenho a minha particularidade, certo? Mas quando eu passar uma dificuldade, eu sei para onde voltar. Porque essa seta, ela foi direcionada. Aquela meta, que é o altar, ela me foi dada. Então é importante que a gente entenda que
que os pais de hoje, eles precisam despertar para essa realidade familiar. Eles precisam despertar para aquilo que eles estão fazendo dentro da casa deles. Assim como a gente tem meta. Muitas vezes a gente não desistiu do casamento, porque era muito difícil, por realidades difíceis, problemas difíceis, porque a gente não queria dar isso para as nossas filhas. Muitas vezes, porque elas não mereciam isso. Só que no fundo, elas estavam salvando a gente. Muita gente ficou na igreja através de uma vivência de oração. Mas quem trouxe a gente para dentro da nossa igreja, da igreja novamente, foi a nossa filha mais nova. Nós temos 2 filhas, né? Por sinal. A gente não falou delas. A gente tem 2 filhas. A Vitória, que tem 28 anos, e a Maria Tereza, que tem 24. A Maria Tereza, ela faz parte do nosso testemunho de retorno para a igreja. Porque aquilo que a gente deu para elas, ela retornou para a gente. O Jesus que a gente ofereceu para elas e que a gente fez elas conhecerem quando eram crianças, elas deram pra gente de volta. Isso é muito bonito, né? Porque às vezes o filho fica assim, eu não vou porque meu pai não vai. Mas às vezes você que vai levar seu pai e sua mãe de volta pra igreja, né? E se você não tem um pai, não tem uma mãe, ou você já tentou, já tá desistindo dessa missão, não desista, né? E entenda também que a igreja é sua mãe. Nós também somos sua família, né? Foi o que a Duda estava falando. Muitas vezes esses casais chegam, esses jovens chegam, e a gente tem que reestruturar eles, reeducar. Mas por quê? Porque a sociedade seculariza muito o papel da família, né? E muitas vezes não valoriza esses princípios cristãos que, né, denotam o mundo, que conduzem, né? São essa seta que indicam para a fé, para as coisas corretas, né? O que vocês podem dizer, assim, para as famílias hoje que já estão na igreja ou aquelas que estão iniciando, como elas podem evangelizar, né? Como é que é o papel de evangelização da família no mundo? Então, o que acontece, Rebeca? Eu vejo hoje, vou tirar pela nossa paróquia. Eu fico muito feliz quando eu vejo nas missas muito pais, mães com bebês. Eu fico muito... Jovens. A gente tem tido isso na nossa paróquia. Muitos pais e mães jovens com os bebês e praticando a nossa doutrina, praticando o catolicismo. Então, assim, à medida que você tem uma base católica, que você tem uma base cristã, e que você se aprofunde nela e dê isso para o seu filho, porque ele vai sempre saber para onde voltar. Ele vai ter essa base para levar para a vida inteira. Às vezes a gente fica hoje questionando muito, com tantas coisas que vêm de informação. Não são só os jovens que ficam perdidos. Os próprios adultos, os próprios casais, né? Tudo é tão moderno, tudo é tão atual, a igreja tem que ser diferente. Não, gente. Nós precisamos nos encaixar, ainda que com tanta atualidade, naquilo que é verdade, naquilo que a gente precisa ter como verdade aqui dentro. Porque o casamento é um sacramento. Assim como você dá o batismo, assim como tem a ordem para o padre, assim é o matrimônio para o casal. Então você vai dar para o seu filho o que é sagrado. Viver uma vida de santidade dentro do casamento, dentro do matrimônio, é levar para o seu filho, levar para aqueles que estão ao seu redor, o que essa igreja faz por você. O que essa igreja dá para você, porque ela é canal disso. E a igreja está sempre aberta para aquilo que a gente precisa. Sabe? Se você tem dificuldade no seu casamento, procura um padre, procura uma direção, procura um caminho. Se você tem dificuldade de entender o teu companheiro, procura pastoral familiar, pessoas capazes de te ajudar, de te direcionar. Sabe? A gente tem como amparar essas famílias. E faça pelos seus filhos aquilo que você tem de melhor para fazer. Não se cansa, não cansar, sabe? Não cansar de dar para os seus filhos o seu melhor. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Corra atrás, faça tudo o que você pode, se atualiza, vá em frente, alcança ferramentas. A igreja tem essas ferramentas para o casal, sabe? Para a família. A igreja tem ferramentas para a família. A gente tem base, a gente tem estrutura para a família ser uma família saudável, uma família de fé, uma família fortalecida. A igreja tem tudo isso.
O que você foi falando, eu me lembro de Eu fico com algumas vontade de coisas. chorar. É muito bonito, né? Eu fico com vontade de chorar porque é muito forte, gente. É muito lindo. E quando eu falo assim, não desista dos seus filhos e não desista da sua família, é porque a gente também luta pela nossa. Porque não é fácil, gente. Não é fácil mesmo, não é, Paulo? Não é fácil. Nós somos... Uma coisa que às vezes as pessoas precisam entender, que um casal, quando ele se une por um acordo. Ele se une porque, assim, existe um interesse em comum de viver junto. Filho não. Filho é sangue. Filho, irmão, é sangue do sangue. Sabe? É diferente. Tem uma ligação assim mística que Deus bota assim na gente, que é o Espírito Santo que dá esse entendimento. Não é um homem, não é o teu vizinho que fala pra você, que bobagem. Você vai ficar assim, casamento você arruma outro. É assim a modernidade de hoje. Você escuta muito lenga-lenga. E a igreja não. A igreja ela se mantém firme, ela te dá estrutura. Ela diz, não, meu filho, permanece firme. Tá difícil? Vamos lá. Vamos achar uma solução. Existe caminhos para você trilhar. Mas tem que querer. E tem que ter trabalho. Porque não dá. Não dá para você fazer de qualquer jeito. Você tem que querer fazer. Se não quiser, não dá em nada. Não acontece nada. O matrimônio é algo muito sublime. É muito maior do que as pessoas podem pensar. Quem vive o matrimônio real, o matrimônio dentro da santidade, dentro daquilo que Deus pede, Deus te dá suporte, dá sustento todo momento. Não dá para desanimar, não dá para cansar. Uma vez eu li um livro, não vou lembrar qual agora, mas que dizia que o leito do casal ele é comparado ao altar de Cristo. Olha só isso. Porque da mesma forma que Cristo, né, durante a missa, ele dá a vida por nós, no leito o casal dá a vida pelos filhos. E eu achei isso muito bonito. E quando você foi falando, eu fui lembrando da maternidade, porque na nossa idade, por exemplo, é muito difícil você ver menina tipo, por volta dos 20, 25 anos querer ter filho. Né? Hoje é uma coisa que, tipo assim, que Deus me livre, Deus me livre. Né? Até por conta da sociedade, que a gente tá sempre assim, fugindo do sofrimento, né? Fugindo daquilo que dá trabalho. A gente sempre quer aquilo que dá prazer, aquilo que, né, a gente acha que traz alegria, né? E conforme você foi falando, né, da Maria Teresa, que ela fez, né, vocês voltarem para a igreja, eu fui lembrando disso, de como que a maternidade e a paternidade, ela salva, né? De como que ela te aproxima de Cristo, porque ela te faz naqueles pequenos sacrifícios, né? Na hora do parto, na hora, né, de uma gestação, quão doloroso é aquilo. Mas o quanto você se assemelha a Cristo, que também está morrendo por nós numa cruz, sabe? No dia a dia, nas dificuldades, quando ela era bebê, começou a quebrar as coisas no chão, né? Ou quando virou adolescente, começou a falar que ia fugir de casa. Ou quando as mães brigam, eu brigo o tempo todo com meu irmão, obrigada. Mas, né, quando começou a brigar, quanto que isso dava trabalho, eu imagino o quanto que isso foi, assim, cansativo pra vocês, mas o quanto vocês olham pra ela e, tipo assim, nossa, faria o dobro, né? É uma causa que vale a pena, né? A família é uma causa que vale a pena, né? Isso é muito bonito. E a gente queria saber, então, né, assim, no dia a dia, né, na praticidade, né? Porque a gente sabe, porque em casa, na família é assim, né? Às vezes a gente tá em outro ambiente, por exemplo, na igreja, a gente trata todo mundo bem, mas em casa, a gente tá em casa. Então, às vezes, sei lá, minha mãe pediu pra eu vigiar o arroz. Queimei o arroz. Meu Deus do céu! Aí eu vou na igreja e falo, não, tudo bem, minha filha. Aí, briga. Meu Deus do céu, né? Ou o meu irmão, ele é muito diferente de mim, então ele gosta muito de barulho, eu sou mais quieta, ele tá fazendo barulho, eu quero estudar, né? Elzo, cala a boca, né? Como lidar com esse dia a dia, sabe? Essas pequenas coisas na vocação mesmo, assim, do matrimônio, né? Que dicas vocês têm pra gente, né? Que possivelmente vai viver esse matrimônio, né? Essa vocação. Jesus tem que estar dentro dessa casa. Jesus tem que estar ali. Jesus não pode ir embora. Gente, é assim... É complicado, mas ao mesmo tempo não é. Porque você tem que entender a humanidade do outro. A gente já teve muitas dificuldades muito grandes, assim, né? Não vamos enumerar tudo aqui. Mas, tipo assim, quando a gente olha para o outro e você vê o próximo dentro da sua casa. Quando você percebe que o teu filho é o teu próximo. Aí lá no mandamento fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Assim, o segundo mandamento. Então, você tem que olhar o outro como se fosse você. Então, assim, vai ter aquele dia que tem o BO, mas depois Jesus ele tem que
seria bom se não acontecesse, mas como sempre acontece, em toda a casa acontece, não é só na nossa, nem na de vocês, é aquele que faz você perceber se você errou, se você passou do limite, se você precisa mudar o seu tom de fala. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa de gritar muito. Eu criei as minhas filhas na base do berro. E eu me arrependo, assim, amargamente, porque elas sabem disso, né? Eu posso falar aqui porque é uma coisa que foi um diálogo de casa, né? Por quê? Porque quando você cria maturidade, você entende que aquilo não é saudável. Mas aí eu vim de um lugar e de uma família que todo mundo fazia. Então você acha que é normal. E aí depois você começa a entender que aquilo não é normal, que isso não é bom. E aí você faz o quê? Você muda. Você começa a mudar, recalcular a rota. Então tá, brigou, pô, deu ruim, mas peraí, isso é o fim do mundo? E assim, as nossas filhas são maravilhosas. A gente já teve, a gente tem mais sabores do que dessabores com elas. A gente tem assim, né, Paula, assim, muito orgulho das filhas que a gente tem. Elas são sensacionais. Elas são carinhosas, elas são amorosas, elas são recíprocas. E hoje, o feedback que as pessoas dão pra gente sobre o que as nossas filhas são na sociedade é que me faz chorar. Porque faz eu perceber que eu acertei. Aqui foi legal. Deu trabalho, mas valeu a pena. Sabe? Elas são exemplo onde elas estão. Todo mundo elogia. Sabe? Todo mundo fala bem delas. Todo mundo. Então você fala assim, opa, peraí, esse ser humano a gente construiu. Tem a personalidade delas, tem as características delas, mas tem o que a gente construiu nelas. Conduziram, né? Exatamente. Então, assim, isso é valioso. E é o que a gente deixa de legado. Então, o que eu falo para os pais de hoje, não desistir dos filhos, mas também pensar no que a gente está fazendo dentro de casa. Então, assim, opa, teve um B.O. Jesus, tá? Me ajuda, sabe? Me conduz, porque se eu estou errando com o meu de dentro de casa, eu preciso melhorar. Se o que o outro fez me magoa, eu tenho que saber se o que eu faço também não magoa. Sabe? A gente tem que começar a perceber o outro. Você tem que perceber, opa, peraí, se eu faço isso aqui, magoa o outro, então eu não vou fazer mais. Sabe? A gente tem que entender. A minha filha mais velha, ela tem trauma. Se eu falar alto, se eu gritar, ela sai de perto. Por quê? Porque ela cresceu assim. Não vivemos nessa realidade hoje. Aliás, há muitos anos a gente não vive essa realidade. Mas o que foi formado da criança, ficou. Tá com ela. E eu, né, a gente pede a Deus para tirar. Porque, por mais que a gente tente acertar, a gente também errou. E assim, o Deus que a gente serve vai colocando na nossa vida o direcionamento. Mas porque a gente procura. A gente procura, eu procurei muito, eu li muito, eu vi muita palestra sobre família, sobre filhos, sabe? E isso foi formando em mim, e formando, que aí eu partilho com o Paulão, os conceitos de família, os conceitos do que é certo. Aí eu trago o que a minha mãe e meu pai instauraram em mim enquanto exemplo. Mas eu trago para minhas filhas aquilo que eu já aprendi com outras pessoas, em outros caminhos. Assim são as outras pessoas que também podem fazer a mesma coisa. Buscar, a gente tem que buscar para poder achar meios e ferramentas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Foi muito bonito quando você falou, né, que o nosso próximo é o nosso de casa, porque às vezes a gente esquece isso, né? Não, a gente falou assim, não, o nosso próximo é aquele meu amigo do trabalho, o pessoal da igreja, não, é em casa, né? Porque é em casa que a gente exercita realmente esse amor, esse reflexo de Cristo, né? E aí você ia falando, eu fiquei lembrando da história de Davi. Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Aí a gente lá em casa, a gente tava assistindo uma série que contava a história de Davi. E eu ficava assim, ai, que raiva que eu já tô de Davi, porque ele é muito bonzinho, ele perdoa tudo. Se fosse meu filho, já... Olha, mãe, não dava não. E a gente vê, sabe, como é que é esse reflexo de Cristo, que é esse amor, esse perdão. E que a gente deve mudar, né, cada dia, que a gente deve olhar pra si, né? Às vezes os filhos culpam muito os pais, mas às vezes é o filho também que erra com eles, né? Às vezes os pais culpam os filhos, mas são os pais que devem mudar. E é essa colaboração, né? Porque esse amor com o próximo,
ajuda a gente a melhorar, né? Como foi as filhas de vocês ajudaram vocês e vocês também ajudaram elas, né? E isso é muito bonito, porque mostra como é que essa filialidade, né, é tão importante. E quando a gente conversava, foi fundamentando cada vez mais em mim, né, que essa base da família, esse matrimônio, porque como filha, né, ainda não, eu fui assim, família é eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, mas nunca leva a família em si como casal, né, que dá a vida pelo lar, né. Então, porque, por exemplo, o padre, se ele vê que a vocação dele não é mais a sacerdotal, ele pode deixar o sacerdócio. Mas o casal não. O casal é um sacramento eterno, é um sacramento igual ao batismo. Esse é meu batismo, meu filho, agora você é filho de Deus, não tem como voltar atrás. E o matrimônio também. Então, o que vocês poderiam falar para esses novos casais que estão começando a construir suas famílias? Então, que eles tenham uma base em Cristo. A primeira base da igreja, do casal, tem que ser em Cristo. Eles têm que se estruturar, se formar uma base cristã, para que eles encontrem um caminho de santidade. Para que eles encontrem no outro e que eles entendam o que é o matrimônio. Qual é a importância desse sacramento. Que eles não casem só por modismo. Que eles casem, primeiro de tudo, porque eles querem estar com aquela pessoa para o resto da vida. Essa é a primeira coisa que uma pessoa que vai casar precisa fazer. É entender o outro e saber se ele é capaz de aceitar os defeitos do outro, as limitações do outro. Porque Deus habita no meio do casamento. O casamento nunca pode ser a dois, ele tem que ser sempre a três. É o casal e Jesus Cristo. Porque ali há a santidade. É uma plenitude, gente. Assim, as pessoas às vezes não conseguem conceber isso, mas é uma plenitude. O Espírito Santo vem sobre aquele casal. Quando um casal vai se casar, quem celebra o casamento é o casal. O padre é testemunha. Olha que lindo isso, porque a decisão é dos dois. A decisão é dos dois. Quando eu e o Paulão, assim, vou até fazer uma ponta sobre isso, porque é uma realidade também muito atual. Embora a gente esteja 30 anos juntos, né? Nós também estamos há 30 anos, mas a gente é casado na igreja com o sacramento do matrimônio, né? A gente casou com 10 anos que morávamos juntos. E aí a igreja é tão perfeita que ela santifica esse tempo anterior. Então por isso que a gente conta 30 anos de casado. Nosso casamento foi um casamento de santificação, onde Deus perdoou e a igreja entende que já havia um casamento antes, mas o nosso matrimônio santificou aquele tempo que a gente viveu em pecado. E hoje, quando a gente vê a realidade dos jovens começando a ter filhos antes do casamento, também foi a nossa realidade. E foi difícil, porque eu era jovem, ele era mais velho um pouco, eu era jovem, mas a gente precisava achar um caminho. E esse caminho veio através de Jesus Cristo, veio através da igreja. Quando eu tinha a minha base familiar, eu tinha a minha base em Cristo e coloquei essa base dentro da minha meta de vida. Eu quero casar. Ele não queria, eu queria. Ali, corri muito pra caramba. Mas ali Deus fez a morada dele. E ele foi fazendo no tempo dele, no passo dele, do jeito que ele achava por bem. As minhas filhas foram crescendo. Porque o fato de eu ser uma mãe solteira, não porque a gente estava junto, mas o fato de eu ser uma mãe que não era casada na igreja, não me impediu de criar meus filhos dentro da igreja. Uhum. E não me impediu de sonhar com o matrimônio. Né? Aí um dia esse matrimônio aconteceu e veio de uma forma tão perfeita. Por quê? Porque foi Deus que fez. Porque foi Deus que habitou ali. Foi Deus que... O Espírito Santo veio e transformou aquela relação de uma união, né? Que a gente, amaziado, que a gente falava antigamente, né? Numa união sacramental. Onde santificou o nosso casamento e as nossas filhas.
Então, olha que coisa mais linda. Como que a igreja é perfeita nisso? É bonito pensar também, né, que o Paulão estava contando que ele não tinha uma família assim estruturada. E olha como Deus assim é maravilhoso. Você não queria nem casar e Deus te deu uma família linda. Olha só, né, como são os planos de Deus, que a gente às vezes nem imagina e as voltas que dá para chegar no lugar, né? Isso é muito bonito contar. E no dia do casamento ele ainda recebeu a primeira comunhão. Tá vendo? Bênçãos em dobro. Ela me falou, a gente tinha que casar, e eu falo assim, não, deixa pra lá, vamos ver. E eu fui enrolando. Aí tá, aí um belo dia, tava, não sei o que eu falei, foi eu e a mãe dela conversando. Aí ela falou assim, Paulo, você tinha que ver aquele negócio você tinha que ver esse negócio de casamento, né? Falei, vou casar, vou falar com ela, vou casar. Aí vocês já tinham feito a vivência de oração? Não, isso foi lá em Andorinhas, onde a gente morava. 20 anos já do casamento. É 20 anos atrás. A vivência é muito foi 20 anos atrás. Lá na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Andorinhas. Mãe é mãe, né? Obrigou. Não, mas é porque minha mãe era muito presente ela é muito na presente. nossa vida. Eu não tenho uma sogra, eu tenho uma mãe. Eu falo assim, né? E igual o pai dela também. Que não era um sogro, era um pai. Que não era um sogro, era um pai. Então, aí a gente conversando, eu falei, não, eu vou ver com ela depois lá. Aí eu conversei com ela, vamos casar, vamos ver. E foi maravilhoso um dia. Aí a frase que ele falou quando chegou em casa. Se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha casado antes. Ai, mas que sem vergonha. E foi um dia maravilhoso, foi tão maravilhoso. Quem casou a gente? Padre João Carlos, daqui da Paróquia de São Pedro. Que era conhecido Vocês desde casaram aqui mesmo? Não, a gente casou em Andorinhas. É que ele era daqui, ele é um padre que é daqui da paróquia, né? Daqui do bairro. E ele era recém-formado padre, né? Ele ia fazer 1 ano de padre. Ele fala até hoje, né, que foi um presente de Deus ele ir celebrar o nosso casamento. Por quê? A gente quis casar, a gente demorou muito para casar. Quando casou, quis casar no domingo, na hora do almoço. Qual padre que podia? E lá era um padre para 15 comunidades. Então, ele pediu ajuda de um padre de outra paróquia. Aí eu falei, padre, qualquer um, pode ser um diácono, o negócio é alguém abençoar a gente, que vai falar um desvio. Aí ele pediu ajuda e o padre João Carlos. Então, quando o padre chegou para celebrar o casamento, eu nem sabia quem ia ser o padre. Mas aí calhou dele conhecer, né, o Paulão, daqui de Teresópolis, né, por ele ser daqui. A gente saía muito com as irmãs dele, a gente era muito amigo. Então, a gente tava aí pros bar. E ele, lá uma vez ou outra, aquele cara todo de preto, né? Eu conhecia ele assim, peixinho. Mas ele era gente boa pra caramba. Aí calhou deles se conhecerem, e aí quando foi na hora do sermão, ele deu o testemunho dele. De que Deus tinha dado a ele aquele presente de celebrar o nosso matrimônio. Quando ele tinha aceitado o sacramento da ordem, né, de ser padre, ele, 1 ano celebrava o nosso casamento. Que era uma pessoa que ele conhecia. E aí tinha um outro amigo dele lá também, né, que também conhecia ele. Quando ele foi para a paróquia de, acho que é Nossa Senhora da Ajuda em Guapi, ele celebrou o casamento desse outro amigo nosso lá em Guapi. Que legal. Da Rita e do João. Foi. Tudo assim, é tudo muito, né, muito lindo, assim, muito perfeito. Foi tudo muito pleno nesse dia. Nós estamos vivendo a Semana Nacional da Família, né? Nós queríamos, assim, perguntar um pouquinho pra vocês, né, como é que foi essa semana, que vocês participaram de algumas atividades, né, que estava tendo aqui na paróquia, né, e o propósito dessa semana também, né, que é, eu acredito que seja mostrar, né, o chamado da família, que é esse convite ao amor. Sim. É muito bonito, né, a Semana da Família é uma semana muito importante, né, ela peregrina por todas as paróquias aqui do nosso decanato aqui. Nós fizemos, cada dia vai em uma dessas igrejas, né? E é um movimento muito bom para todos os padres. E esse ano foi família e amizade, né? E são os temas muito profundos, muito importantes. Tem sido de um crescimento maravilhoso, né? E a paróquia de São Pedro dá um show, porque é a paróquia que mais comparece
tá? Tiro o meu chapéu para essa paróquia, de verdade, tá? Sem exagerar. É a paróquia que mais comparece. O povo foi para Venda Nova, foi para o Meu Dom, vai para todas as paróquias, está lá aquela massa de São Pedro. Coisa mais linda, coisa mais linda, de verdade, tá? Parabéns a essa paróquia que, ó, merece mesmo. Mas é um trabalho muito primoroso e que causa também uma união, né? Que aí a gente também conhece e vê as outras pastorais de outras igrejas, de outras paróquias também. É muito legal. Gera essa comunhão. Gera uma comunhão muito legal. Bem, foi ótima essa nossa conversa, né? Eu espero que depois desse assunto de tão importância, né, as famílias que estão nos ouvindo, né, os jovens, os adultos, possam ter... Eu tenho essa esperança, né, que se tornem testemunhas vivas do amor de Deus no mundo. Se vocês quiserem saber mais sobre a Pastoral Familiar, o Instagram deles é @pastoralfamiliar_SP, tudo minúsculo. E a reunião de vocês? É toda terça-feira, nossa reunião para os agentes. Começa com a missa, 7 horas, e após a missa, aqui no Salão Paroquial da Igreja. São todos convidados, todos são bem-vindos, né? E a gente precisa de operários para essa messe, gente, porque a missão é grande e a gente precisa de operários, pessoas, né, que queiram, se sintam acolhidos, se sintam à vontade para estar conosco. É muito maravilhoso, a gente tem um cafezinho no final da reunião. Que é uma delícia! Pra quem é como o Paulão, eu, assim, que gosta de uma boca ali. É um momento muito bom, eu adoro chegar no final. A gente tem a nossa missa das famílias, assim, queria deixar também, sabe, esse convite, mesmo que as pessoas não participem, mas as pessoas da própria paróquia que participam de outros movimentos, que também participem da missa das famílias, porque a missa das famílias ela é para todo mundo da paróquia, sabe? Todo mundo tem uma família, todo mundo tem um pai, uma mãe, um filho, um esposo, alguém por quem você precisa rezar. E nesse dia, o padre dá essa bênção especial para nossa casa, sabe? Para nossa família. É muito legal e é muito importante. É toda quarta, terça-feira de cada mês. Quarta, terça-feira do mês, então vocês já estão sabendo, estão super convidados. Muito obrigada, Vivi, Paulão. Obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando. A nossa produção aqui. Muito obrigada a vocês. E até a próxima. Beijo!